Olá, boa tarde para quem estiver ao vivo, boa noite, bom dia para quem estiver escutando ou assistindo a gente nos canais de podcast, no YouTube, na sessão gravada. Meu nome é Sérgio Serapião, sou cofundador e CEO da Labora, uma startup de RH voltada para a gente acelerar a jornada de inclusão sênior no mercado. A gente sabe que tem um grande desafio de incluir todas as idades no mercado e a gente sabe que não vai fazer isso sozinho. Então, a gente criou esse espaço para justamente trazer casos concretos de empresas que estão fazendo a diferença, de especialistas que estão estudando o assunto, para cada vez mais termos casos concretos de como isso é possível e não só possível, como traz benefícios para as pessoas e traz diferenciais para as empresas. E isso é o que a gente chama de Liga Labora. Então, bem-vindo a mais um episódio da Liga Labora. Este aqui é a 5ª temporada. Em cada temporada são 4 capítulos. E hoje a gente tem aqui uma pessoa super especial, um amigo recente, que é o Carlos. O Carlos vem aqui como Carlos e como um executivo da PepsiCo, que tem feito um trabalho incrível aí na inclusão aqui no Brasil, dando exemplo para as outras operações sobre o que é diversidade geracional, como incluir e como isso não só é possível, como já é real. Então, sem eu gastar muito mais tempo, já vou aqui chamar o Carlos. Carlos, conta um pouquinho quem é Carlos Domingues, por favor. Legal, Sérgio. Boa tarde. Eu sou Carlos Domingues, como o Sérgio falou. Primeiro, obrigado pelo convite. Como você falou, um amigo recente, eu lembro que faz pouco tempo que a gente se conheceu e de lá para cá eu venho acompanhando cada vez mais o trabalho de vocês de perto, aprendendo bastante e fico super feliz de poder bater esse papo com vocês e também com todos que estão nos assistindo aí. O Carlos é um rapaz negro, nascido e criado em Carapicuíba, que é uma cidade da Grande São Paulo. Hoje eu moro em Barueri, mas estou aqui na mesma região, na zona oeste de São Paulo. Eu moro em Carapicuíba, sabia? É mesmo? Tão pertinho, cara. Olha só. Pois é. Que legal. E eu sou o caçula, então sou o bebê da mamãe ainda. Meus irmãos ficam meio bravos quando eu trago essa minha medalha. Mas sou o caçula de 3 filhos, tenho o Juninho e a Cassiane, minha irmã. Minha mãe é uma guerreira. Perdi meu pai com 3 anos e minha mãe foi para cima, como dizem, né? Para criar e educar os filhos. Passei meus 28 anos lá em Carapicuíba, como eu disse. Estudei em colégio público, depois fui fazer curso de RH, lá para os meus 20 e poucos anos. De forma resumida, vou tentar sintetizar aqui um pouco da minha história. Cursei Ciências Contábeis também, depois fui fazer um MBA em Economia e Recursos Humanos, e iniciei no RH 14 anos atrás, meio que caí no RH e me descobri, assim, é algo que eu sou bem apaixonado, me conecta muito. Hoje tenho muita clareza do meu propósito de vida, que é contribuir para que as organizações e as pessoas tenham match de propósito e valores, e tenho usado os meus talentos para poder, de alguma forma, contribuir para que isso aconteça e que os ambientes sejam cada dia mais inclusivos. Estou na PepsiCo hoje, há 1 ano e pouquinho, liderando as agendas de Change Management, de EVP, de diversidade, de cultura, dentro da estrutura de RH. Esse é um pouco, de forma rápida, da minha jornada, da minha história de vida e de carreira, e aí acho que dentro do contexto que a gente for conversando, eu vou trazendo outros elementos. Super legal. E ligado ao seu propósito, você está ali na PepsiCo liderando essa jornada de diversidade também, entre outras coisas, né? E acho que é importante também a gente falar o que é PepsiCo, né? A gente estava até falando aqui um pouquinho antes da gente começar, que vai muito além do refrigerante Pepsi, né? Tem aqui as batatinhas e tem várias, o Todinho e vários outros marcas que provavelmente
estão aí em todas as geladeiras e despensas dos brasileiros aí, né? Fala um pouquinho, assim, o que é PepsiCo aqui no Brasil, dá alguma ordem de grandeza de empresa e assim, se você fosse falar, o que é a jornada de inclusão da PepsiCo hoje? Que ponto que estamos hoje? Onde é que está? Legal. A PepsiCo, eu costumo dizer que é uma empresa incrível. Diariamente a gente acorda para levar e criar mais sorrisos a cada gole, a cada mordida, para os nossos consumidores, para os nossos funcionários, para a comunidade onde a gente atua. E fazemos isso por meio de grandes pessoas, pessoas incríveis e também de marcas incríveis, né? Entre elas está Toddy, Todinho, Quaker, Quero Coco, Gatorade, a própria Pepsi, mas também tem a nossa linha de alimentos com Doritos, com Cheetos, com Lay's, com Ruffles, linha Elma Chips, tem uma área de nutrição também, uma linha de nutrição onde a gente traz Toddy, Todinho, entre outras marcas tão significativas no Brasil, que a gente atua aí de leste a oeste, de norte a sul, no lar de quase todos os brasileiros. A PepsiCo tem uma jornada de diversidade e inclusão, Sérgio, que vem de algum tempo já. A PepsiCo instaurou uma área específica de diversidade e inclusão globalmente em 2005, e para tratar muito dessa representatividade de consumidores, representatividade da população em que nós estamos atuando. E um dos principais temas que a gente traz para a discussão de diversidade dentro do mercado de trabalho, lá em 2005, era a equidade de gênero, para garantir... Aqui no Brasil, 2005? No global. No global. 2005. Legal. Globalmente, a gente criou uma área em 2005. 15 anos atrás. Exatamente. Para poder tratar e falar um pouco sobre esse tema de representatividade. E aí, acho que a nossa indústria, muito específico de ter esse contato com o consumidor direto, para a gente é mandatório. Hoje está muito claro para a gente ter essa representatividade do cliente para a gente conseguir criar, né, produtos e serviços adequados para atender os nossos clientes. E a gente começa essa jornada em 2005 com uma área estrutura global para tratar de diversos temas, entre eles o da equidade de gênero, e isso permeou o mundo inteiro, onde a PepsiCo atua. Em 2016, com esse assunto mais robusto, nós criamos uma área no Brasil, e aí essa área foi criada para que a gente pudesse trazer essa realidade global numa cultura nacional, e aí poder endereçar muitos temas. E nós estruturamos a área com 3 grandes pilares, né? Um que a gente chama de aumentar a diversidade, e isso está falando muito de representar a população e os consumidores. O segundo pilar, não menos importante, é o de fazer da PepsiCo e promover um ambiente mais inclusivo. E aqui eu falo da gente fornecer conhecimento, treinamento, informações e conteúdo para que nossos colaboradores sejam agentes de mudança, nos ajude nesse transformar que a inclusão pede, né? A famosa frase, não basta eu chamar para a festa, eu preciso tirar para dançar, e esse pilar nosso é uma provocação muito nesse sentido de tirar para dançar. E um terceiro pilar é que a gente investir estrategicamente na comunidade onde a gente atua. E aí é deixando uma marca muito significativa na vida das pessoas. Isso é um propósito da Pepsi e nós colocamos isso também dentro de um pilar da nossa estratégia de diversidade. Nós escolhemos 5 temas, principais frentes para trabalhar no Brasil. Uma é equidade de gênero, a outra é equidade racial, trazendo representatividade, trabalhando muito a questão de liderança para negros e negras. Um outro pilar, em uma outra frente, é de PCDs. Uma quarta é de LGBTI+, fazendo com que nossas marcas internamente a gente possa propagar o tema aqui dentro e fazer com que as pessoas se sintam seguras em ser elas mesmas no ambiente de trabalho. E uma quinta é a questão geracional. E aí, como que nós conseguimos, de alguma forma, fazer locais, oferecer locais de trabalho onde essa intergeracionalidade aconteça e a gente possa ganhar e render muitos frutos disso. A gente acredita muito no poder que isso tem e a gente tem trabalhado nessas 5 principais frentes para robustecer a nossa estratégia de diversidade. E que bacana. E eu queria salientar algumas coisas que você falou que acho que são incríveis, né? Primeiro, começar a falar de inclusão há 15 anos atrás,
já tem uma história, né? Então, acho que é muito importante. E o último levantamento que o GPTW fez sobre 50 mais, o último não, né? O último e o primeiro, né? Que foi feito no Brasil, apontou uma leitura que eu acabei fazendo. Eles pediram para fazer algumas análises sobre o que está acontecendo. E uma característica muito forte era que as empresas que estavam mais adiante em entender que o pilar de diversidade geracional é relevante são as multinacionais, justamente que começaram essa trajetória ali, como vocês, 15 anos atrás. Né? Acho que esse é um primeiro ponto muito bacana de reconhecer. Acho que tem um segundo ponto que você falou um porquê muito importante, que é legal a gente salientar assim, né? Então, se vocês estão em todos os lares brasileiros, né, com o Todinho, com a Batatinha Lay's, com a Pepsi, não interessa se a pessoa gosta de comida mais orgânica, menos orgânica, mais lactose, menos lactose, né? Você tem que entender quem são essas pessoas. Então, a diversidade é um fator de diferenciação, né? Acho que isso é uma mensagem muito importante da gente estar colocando. E você usou um termo que eu gosto muito, que a gente utiliza também, que é né, a tal da representatividade, né? Então, assim, não adianta eu querer vender, né, um produto para os 50, 60 mais, feito por uma pessoa de 30 menos, né? E ter lá uma pessoa perdida, 50 mais ali no meio, né? Que talvez não seja nem uma voz tão escutada, né? Então, como é que a gente chega nessa representatividade de todos esses grupos, desses 5 grupos que você colocou, né? Especificamente no geracional, a gente tem hoje 50 acima de 50 anos, mais de 25%, né? Então, e ainda estamos longe, as empresas, de terem 25% das suas forças de trabalho. É um grande desafio, mas que exige que a gente se estruture. E vocês já começaram a se estruturar, né? Aliás, você me falou sobre o programa Golden Years outro dia, que é um dos principais programas, né, que vocês têm no geracional, e você me falou, se eu não me engano, que ele foi elaborado no Brasil, correto? É isso. Eu queria só dar um Como é que passo surge isso? Dá um passo para trás. Como é que acontece essa história de falar de geracional dentro da PepsiCo? Total. A gente tem uma plataforma que a gente chama Ser Único, né? Que trabalha muito os nossos programas de entrada. A PepsiCo tem um programa de estágio há mais de 20 anos, um programa de trainee há alguns anos também. E o que a gente vê é que dentro desses programas vem diversos talentos e dos talentos mais diversificados, e em sua maioria talentos jovens, né? A gente não tem tanta representatividade dos 50 a mais dentro desses programas, mas é um programa também que trata da questão geracional para inclusão dentro do mercado de trabalho. Em 2016, Sérgio, a gente despertou um pouco para essa questão dos 50 a mais, dos profissionais maduros, olhando para o Brasil. Eu acho que esse é um primeiro start, né? Olhar para o Brasil e ver a velocidade que a gente está envelhecendo como população, a longevidade que nós estamos tendo dentro da população é inexplicável, né? No mundo todo isso chega a ser um fenômeno, até comparado com outros países. Então, esse foi um despertar. O segundo, eu diria que foi a questão da diversidade já ser algo muito importante, genuíno da PepsiCo, e trabalhando há alguns anos, não fazia sentido a gente trabalhar só com um público muito jovem. A gente vê as pessoas estendendo as suas carreiras, indo mais adiante, aposentadoria naquele modelo anterior, ficando de um outro formato, né? Eu me aposento, mas continuo trabalhando, e a gente não poderia deixar esse talento no mercado e trazê-lo para dentro da companhia e aproveitar toda essa bagagem de experiência que essas pessoas têm. Então, foi olhando muito esse cenário que nós desenhamos um piloto lá em 2016. Vamos trazer público 50 a mais com essas justificativas, né? A gente tinha justificativa, acredito que o suficiente para poder trazer e criar um programa para esse público 50 a mais. E um ponto que eu não trouxe agora na conversa, mas é a questão da representatividade. Então, para eu criar soluções, para criar produtos para esse público, eu preciso ter gente aqui dentro olhando também que represente, né? Então, a gente, com essas informações, a gente criou um piloto
que foi um programa para contratar 17 pessoas acima de 50 anos na nossa área de operações. E aí, a nível Brasil, a gente escolheu algumas fábricas, fizemos um piloto de 17 contratações, desculpa. E aí, muito lição de casa, assim. O que nós fizemos? Em quantas localidades isso? Isso foi em 4 localidades. A gente dividiu em 4 localidades essas 17 pessoas e trouxemos para o nosso time. Lição de casa antes de fazer contratação, alinhamento com o jurídico para entender esse cenário de aposentadoria, o cenário da longevidade, por aí vai. A questão de benefícios, precisa adequar, não precisa adequar, enfim, a gente chegou em algumas discussões nesse sentido. Alinhamento com os líderes, a gente sabe que, por mais que a PepsiCo vem trabalhando na diversidade há um tempo, a gente ainda tem valores pessoais, paradigmas pessoais que trazem para o mercado de trabalho, e a gente tenta o tempo todo trazer oportunidades de desconstrução de vieses, né? Com treinamento, com alinhamentos e por aí vai. Então, foi algo que nós fizemos para garantir uma inclusão super consolidada, né? Mas confesso que foi um teste que a gente fez. Fizemos o piloto por cerca de 4, 5 meses, deixamos rodar e coletamos feedback. E coletar feedback de quem? Do participante ou da participante, dos líderes e das líderes, dos pares, para entender como que foi essa jornada. Qual que é a experiência? O que eles trazem de diferencial? Porque nesse momento a gente não conseguia ainda coletar dados quant, era muito mais quali mesmo no feedback. E aí foi impressionante, Sérgio, porque o feedback que essas pessoas trouxeram, rapidamente essas pessoas se adaptam à cultura, rapidamente se tornam um exemplo para os demais. Comprometimento nem se fala. E aí sustentou muito bem a nossa escala com o programa, né? A gente escalou o programa para todas as nossas fábricas e hoje ele é um programa muito instituído e consolidado na nossa área de operações. Já contratamos mais de 400 pessoas dentro desse programa. Que bacana, cara. Hoje nosso número está em torno de 360 pessoas vindas do programa e essa reflexão, essa atuação, a implantação do programa nos ajudou a aumentar o nosso número de representatividade rapidamente. Nesses 3 anos, a gente alcançou próximo de 7,5% de representatividade dentro do que a gente tem no quadro de funcionários. Não era esse o quadro anterior. Lógico que dentro disso que eu estou falando, tem as pessoas que foram galgando e trilhando sua carreira dentro da companhia, mas hoje essa é a nossa foto. E acho que tem um feedback super interessante, eu não esqueço dele, de um líder que trouxe para a gente com muita transparência, sinceridade dele depois nas entrevistas, falando que, quando vieram me falar para contratar uma pessoa de 50 anos, eu achei um absurdo naquele momento. Mas rapidamente o meu viés mudou depois que eu comecei a trabalhar com essa pessoa. E hoje, quando chega um shortlist de contratação, eu peço 50 a mais. Porque a gente consegue observar o valor que isso tem, fora alguns resultados quant que esses líderes conseguem capturar ali no dia a dia. Que incrível! Ou seja, até algumas... eu cometi aqui uma falha como o facilitador aqui, que eu não estimulei que o pessoal fosse trazendo as perguntas, os comentários lá no YouTube e aqui na sala. Então, façam aqui pelo chat. Mas o pessoal está fazendo, que bom. Né? Então, continuem fazendo. E algumas perguntas você já acabou respondendo. Né? Ou seja, o pessoal estava perguntando... como é que vocês encaram a questão de 50 a mais? Acho que você já percorreu. Quantas pessoas tem hoje na PepsiCo? Você já falou, por volta de 360 pessoas e já passaram 400 pessoas. Isso representa por volta de 7,5%, o que é alto enquanto Brasil. Né? Hoje a gente está falando aí por volta de 2% dos quadros de grandes empresas tá com pessoas 50 a mais. Então, vocês estão muito mais alto. A pesquisa GPTW também deu um dado parecido, deu por volta de 3%. Então, vocês estão realmente não só altos, mas
o que eu tenho percebido, e tem algumas empresas que às vezes têm um percentual alto, mas a segunda pergunta que eu faço para eles é: há quanto tempo vocês os contrataram? Né? Às vezes está alto porque a pessoa está há muito tempo ali e vai ser a primeira que vai ser colocada no PDV, né? No plano de demissão voluntária. Vocês acabaram de contratar, né? Desde 2016 é que criaram esse programa com um piloto bem-sucedido. Então, acho que se eu tivesse aquelas palminhas aqui eletrônicas, eu já estar aqui assim, batendo palma aqui, com o meu pompom, fazendo um ru. Maravilhoso. E acho que aqui é menos a gente jogar confete e muito mais a gente trazer caso concreto. Né? E daí, para a gente não ficar só no confete, o pessoal vem aqui, faz propaganda de graça. Quanto que a PepsiCo está pagando para você? Não, ninguém está pagando nada, tá? Fica tranquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né, que vocês tiveram. Conta aí alguma coisa que você já falou aqui, né, de um dos gestores, falou, poxa, no começo não acreditava e depois passou a acreditar, mas tem alguns casos concretos assim que você possa compartilhar conosco sobre desafios que vocês, putz, agora não vai para frente isso aqui será, né? Como é que foi? Como vocês deram a volta por cima? Tá. Esse do gestor, eu peguei ele de uma forma isolada, mas ele é um desafio para a gente, sabe, Sérgio? Porque mostra o quanto a gente precisa ainda desconstruir esses estereótipos, né? Um outro feedback, e aí eu vou tentar pegar exemplos reais de entrevistas e o que a gente acabou coletando. No final do ano passado, a gente foi numa fábrica que a gente tem em Sorocaba, também coletar, a gente periodicamente está fazendo isso para entender caminhos, ver corrigir rotas e por aí vai. E conversando com um dos contratados, ele trouxe que estava pegando uma caixa, e aí ele escutou 2 colegas de trabalho falando, pô, meu, vamos lá ajudar que o tiozinho talvez não vai aguentar a caixa, né? E aí ele pegou e virou, mas ele falou, os meninos falaram numa boa, Carlos, mas eu virei para eles e falei, gente, eu trabalho com a mente. Eu não preciso me esforçar tanto. E essa caixa eu aguento, podem ficar tranquilos. E aí ele falou, Carlos, eu criei uma oportunidade de me posicionar, de desconstruir esse preconceito que eles tinham. E hoje, para qualquer coisa que eles vão me fazer, eles me chamam e a gente está junto nisso. Então, eu fortaleci a minha relação com eles a partir do momento que eu não me deixei levar, eu me posicionei. E a gente, internamente, como companhia, tem trabalhado muito isso, sabe, Sérgio? Contar essas histórias, trazer treinamento, trazer painel, para que as pessoas possam contar um pouco da história e da jornada delas, para encorajar outras pessoas a também fazerem movimentações aos 50, como é o caso da Adriana, eu posso usá-la de exemplo aqui, que ela sempre tem falado nos nossos fóruns. Com 50 anos, ela falou que se encontrou num momento dentro da companhia e na vida, pô, já sou vovó, e agora o que eu vou fazer? E abriu uma vaga, ela foi, se candidatou, mudou de área, foi promovida, e ela falou, pô, eu recomecei a minha jornada, eu recomecei a minha carreira aos 50 anos, que eu nem imaginava. Então, é um pouco dessas histórias que eu acho que tem a questão dos desafios, mas eles estão muito mais conectados aos vieses do que à prática, porque o que a gente tem visto, quando vai para a prática, é totalmente corrobora que você estava enviesado, sabe? Aqueles que têm ainda preconceitos determinados. Então, para a gente está sendo uma experiência de muito aprendizado, sabe? Uhum. Você falou uma coisa que é super verdade, né? A gente que convive muito, né? Eu não sou sênior, tenho 46 anos, daqui a 4 anos vou estar elegível para os nossos programas, mas o que a gente percebe muito é que se os preconceitos raciais existem muito e muitas vezes ainda são inconscientes, né? Que a gente vira e fala do criado mudo do lado da cama, né? As coisas muito antigas. Os preconceitos de idade, o idadismo, ele é absolutamente inconsciente, né? Então, um exemplo que eu dou muito é de uma empresa muito próxima, que eu admiro muito, e eu tô batalhando lá para mudar um dos lemas dele. Vai mudar o lema de uma empresa, né? E o lema da empresa é: todo mundo aqui tem que ter brilho nos olhos, né? E acaba que tem um idadismo dentro dessa frase,
porque e a pessoa nem percebe, né? Tem que ter brilho nos olhos, está querendo dizer, tem que estar entusiasmada, tem que estar querendo, tem que estar conectada com o negócio. Só que você vai por uma característica física que a gente perde essa característica com a idade. Então a gente está conectando o entusiasmo com a juventude, sem ter a consciência, né? E aí a gente vai várias expressões, né? Então é só no dia a dia mesmo, né? Esse exemplo da caixa é ótimo, né? Em programas que a gente que eu já passei, né? No Lab 60 sobre de cuidadores, tal. A gente fala muito de antes do idoso, do sênior levantar, não sai correndo lá ajudando ele, né? A não ser que ele peça, ele ou ela peça, né? E é a coisa da caixa que você falou, né? Porque senão você já está julgando que a incapacidade da pessoa. Deixa a pessoa expor a sua limitação. Muitas vezes não é real. Então, às vezes, num quê de ser educado, vezes, no caso que você brincou, era uma brincadeira ali, né, dos garotos. Mas poderia ser nossa, eu estou preocupado com a pessoa, vou lá e vou fazer. Pode ser ruim, né? E você trouxe exatamente esse cara. Então, a questão do idadismo tem que ser realmente muito conversada. Acho que essas rodas que vocês têm feito, esse mês foi o mês da diversidade, né? Fala um pouquinho também dessa ação que vocês têm feito sobre essas conscientizações, né? De trazer pessoas, de trazer a discussão, trazer casos reais. Conta um pouquinho para a gente. Total. Obrigado pelo espaço também, Sérgio. A gente tem algumas ferramentas, como eu disse, né, para gerar conhecimento, treinamento e por aí vai, que a gente entende que isso é ferramenta também para que nós possamos fazer a transformação. A empresa é feita de pessoas, né? E são essas pessoas que precisam e devem fazer a transformação que elas desejam que a companhia faça. E nós usamos de algumas ferramentas para que isso aconteça. Um é treinamento muito massificado que a gente tem, e quando eu falo de massificado, a gente tem treinamentos para viés inconsciente, treinamento para recrutamento inclusivo. Então, eu falo com a liderança lá, o jeito de ter um recrutamento com menos viés possível, com essa desconstrução, olhando e respeitando os conceitos de diversidade e foco no talento, que é isso que a gente precisa. E em agosto, um mês antes do mês da diversidade, nós fizemos uma grade bem robusta de treinamento para a companhia como um todo. Tinha sessões semanais, 2 sessões semanais, as pessoas conectavam. A gente teve quase 1.000 participações voluntárias, Sérgio, para o treinamento de diversidade. Um treinamento de 2 horas e meia por Zoom e conexões. E era um treinamento muito interativo. Nós trouxemos uma série de elementos da diversidade e também dentro dessas 5 frentes que eu comentei, a gente trazia casos e as pessoas compartilhando histórias delas, histórias da família, o que mudou de viés. Tem um caso super interessante. Esse ano nós inauguramos uma linha de produção que chama Linha Inspire. E essa linha tem como conceito trazer representatividade. Ela é 50% de homem e 50% de mulheres. E ocupando os mesmos postos de trabalho ali. Que a gente quer responder algumas perguntas, né? Onde que é o lugar de mulher? E lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive ali na linha de produção, em qualquer posto. E essa linha traz uma representatividade bem significativa para a gente. E um líder trouxe dentro de um desses fóruns de treinamento de diversidade o quanto ele trabalhar com essa linha fez com que ele chegasse em casa e parasse de ajudar a mulher dele e passasse a fazer a parte dele, porque não era a ajuda que ele estava fazendo. Então, a oportunidade dele desconstruir um viés, um preconceito ou um machismo ali estrutural que ele tinha para poder levar no dia a dia de trabalho. Então, essas têm sido as ferramentas que a gente tem utilizado. E no mês de setembro, nós iniciamos uma jornada do mês da diversidade. E aí, a nossa dúvida inicial era, como que a gente vai fazer, no meio de uma pandemia, um mês da diversidade, pensando no nosso foco desde o início, foco nas pessoas, segurança, saúde, garantir que os supermercados estejam abastecidos, os nossos clientes e por aí vai. E como que a gente vai conseguir entrar na agenda e propor uma conversa com a companhia sobre esses temas, que é um pilar, valor, é super importante.
E aí nós desenhamos um formato e acreditando que assim, pô, vamos para o Zoom, mas a gente vai ter uma conexão ali no meio do dia, o evento era 11 ou 2, 3 da tarde, vamos ter uma Parar conexão. o trabalho para participar, né? Quem vai deixar, né? Exato, exato. Vamos ter uma conexão ali de 100, 200 pessoas, talvez. A gente está falando de uma companhia de mais de 10 mil pessoas, né? Cara, para nossa santa surpresa, grata surpresa, a gente teve um número recorde assim, de conexão. A primeira sessão a gente colocou um link para 500 pessoas, bateu em 5 minutos. E aí foi um evento atrás do outro e a gente trazendo sempre um speaker de fora para poder contextualizar o tema. A gente falou de sexismo na comunicação, falamos da carreira e desenvolvimento dos 50 a mais, as relações intergeracionais, falamos da questão da história de carreira do negro dentro das companhias, na liderança como representatividade, enfim, a gente trouxe vários elementos e no final do mês, acabou na semana passada, foram 5 semanas, cada uma com um tema, a gente teve mais de 4.300 conexões, histórias incríveis compartilhadas, depoimentos incríveis também, e uma conexão incrível para que a gente possa continuar nessa jornada. A gente sabe que é só uma porta que a gente está abrindo, mais uma, né? Mais uma porta que a gente está abrindo, mas que é uma jornada incrível de ver o engajamento da companhia, a sede que as pessoas estão com esses temas. A sede e a fome, né? Porque a PepsiCo é mais do que bebida. Exato, tá? muito bom. A sede muito e a bom. fome. Uhum. Sede e fome por alimentos e bebidas. Perfeito, perfeito, Sérgio. Então, para a gente foi um feedback muito interessante. A gente encerrou o mês iniciando um outro item que a gente lançou no último dia do mês, um treinamento de Libras interno para todos os colaboradores. Então, com essa consciência de trazer mais ferramentas para a gente ser agente de transformação. Nosso recado está sendo sempre esse, dentro da companhia. Não, incrível, incrível, está super, super bem estruturado. Eu preciso aqui resgatar algumas perguntas que o pessoal foi fazendo aqui, acho que a gente já passou também por algumas respostas. Perguntaram aqui qual a participação das mulheres na empresa, a Sandra perguntou. Você tem esse número? Legal. Tenho sim. Hoje a PepsiCo tem em torno de 36% de representação de mulheres no geral. Então, desses quase 11 mil funcionários que eu estou falando, 36% é mulheres. E nos cargos de liderança, a gente tem 44% de mulheres na liderança. O nosso compromisso público é chegar em 2025 com 50% de representatividade nas posições de liderança. E a gente está trabalhando bastante para isso. A gente tem fóruns específicos para mulheres, programas de contratação, os nossos programas de estágio, de trainee, têm trago em torno de 60% a 70% de representatividade de mulheres nos últimos anos. A gente tem a linha Inspire, como eu disse, para trazer essa representatividade de mulher nas operações. Nosso time de agro tem 50% de representatividade feminina hoje. A gente tem uma linha que chama DTS, que são aqueles carrinhos Elma Chips que vocês veem amarelinho vendendo. A gente tem um programa que chama DTS por Elas, para trazer mais mulheres para esse canal. Então, a gente está trabalhando em diversas frentes para garantir cada dia mais a representatividade e equidade dentro da Pepsi. Que legal. E eu estou vendo aqui um comentário do Alberto que está falando, nossa, só de ver um negro como eu exercendo um cargo de liderança já valeu dedicar tempo para assistir essa live. Raríssimo nas grandes empresas, é isso aí. E que não legal. Só um negro, mas um cara incrível. Um cara que faz muita diferença para todo mundo. Aqui, o pessoal está perguntando até a deixa aqui que eu ia fazer, né? O que você está vendo de evolução desses projetos 50 mais, do assunto 50 mais dentro da PepsiCo? Legal, a gente tem algumas surpresas e eu não posso dar spoiler em relação até de programas que a gente está fazendo internamente, mas o nosso próximo passo aqui é trazer esse programa de Golden Years para uma representatividade maior dentro da companhia. Como eu disse lá no início, né, a gente quer sempre
representar a população da onde a gente atua. Hoje nós temos 25% da população de 50 a mais, e acredito que é esse número que a gente tem que perseguir. Existem os desafios que o próprio Sérgio trouxe, e na experiência até da Labora vocês têm acompanhado muito isso, né, Sérgio? E a gente vê esse desafio e estamos topando encarar, sabe? O que a gente tem certeza é que a gente quer 50 a mais representado dentro da companhia. Isso é certo. Hoje todas as áreas, todas as nossas contratações, a gente tem um site que chama pepsicojobs.com, e as vagas estão lá. Então, o pessoal que está me ouvindo, se interessou, achou interessante a PepsiCo, entra lá, vê se tem algo que faça sentido para você, que acreditamos também que é uma troca, né, e uma contratação de ambos os lados, mas vê se faz sentido as vagas que estão lá para vocês poderem fazer parte do nosso processo seletivo, enfim. Mas a Pepsi está sempre buscando trazer essa representatividade para dentro da companhia. É isso aí. Daí perguntaram, vai ter parceria entre Labora e PepsiCo? Calma, pessoal, estamos aqui já estamos parceiro, né? Já estamos aqui trocando figurinha, já estamos aqui se entendendo e vendo possibilidades, com certeza, porque é ganha-ganha para todo mundo. Já estamos juntos. E daí é que você já respondeu. E aqui eu queria fechar um pouco com você. A gente já está chegando aqui no nosso final do tempo. Eu queria perguntar para o Carlos agora de volta. Quando você olha a tua jornada, né, desenvolvendo a diversidade na PepsiCo, inspirando empresas como um todo, que certamente faz no minuto que a PepsiCo vira um exemplo e você uma referência. Como é que você vê a sua jornada nesse segmento? Como é que você, daqui a 10, 20 anos, como é que vamos estar em inclusão e diversidade? Onde é que você vai estar nessa jornada? Como é que estamos aqui? Sérgio, essa pergunta, ela é incômoda, cara. Ela incomoda porque olhar a tendência no mundo em constante mudança que a gente vive hoje é um desafio. É um desafio a gente ser assertivo daqui a um mês, quem dirá daqui 10 anos, né? Mas eu vou me arriscar um pouco e trazer algumas informações que eu coletei de uma pesquisa que chama Tsunami 60+. Inclusive, eles foram lá na PepsiCo um dia compartilhar um pouco de conteúdo com a gente. E é sobre o público 50+ que eles estudam. R$1 trilhão é o que consome esse público no Brasil. 64% declaram ser provedores de suas casas. 40% não se sente representado pelas marcas. Em pouco tempo, a velhice será a maior parte da vida de todos nós. Para essas pessoas, o futuro é hoje, então está acontecendo. E ser velho não significa passado, mas sim o futuro para todos nós. Esses exemplos e algumas outras informações que eles trazem me traz o recado de que empresas, vocês precisam ter representatividade geracional dentro da companhia. E o Brasil é algo, como eu disse lá no início, a gente não consegue explicar essa evolução tão rápida da longevidade da população brasileira. Então, eu acredito que é um caminho sem volta, sabe, Sérgio? A gente precisa ir muito nessa linha para as empresas que querem ter sucesso. Aquelas que tá tudo bem, ok, mas no futuro talvez reservam coisas diferentes para elas. E o Carlos, aí falando de uma perspectiva muito pessoal, né? Como que eu me vejo dentro de tudo isso? Sérgio, eu venho de um contexto muito diferente, cara, de multinacional. A minha trajetória inteira eu trilhei dentro de companhias nacionais, companhias de pequeno e médio porte. Essa é a minha realidade e procurei sempre fazer a diferença nesses lugares. E acredito que trilhei uma carreira super legal, interessante e que foi significativa para mim e para a companhia também. Vim para a PepsiCo é uma oportunidade de eu aumentar minha voz, sabe? Sei lá, no botão do rádio e aumentar o volume, eu aumentei meu volume. E eu espero, de alguma forma, estar contribuindo para a vida das pessoas. Acho que esse é um pouco, como eu disse lá no início da nossa fala, o meu propósito de vida é fazer esse match de propósito e valores. Então, o que eu estou vendendo da PepsiCo aqui é um pouco da cultura, é um pouco do que ela é, para que as pessoas tenham cada dia mais clareza do que é essa companhia e se o que ela faz, o que ela vive, dá match com o que eu acredito. E aí, se deu match, vem para cá. Vem fazer parte do nosso time. Eu quero estar nesse papel onde eu consiga trazer
e fazer essa conexão entre indivíduo e companhia e de uma forma muito conectada em propósito e valores. Para mim é isso. Eita, que delícia! Esse é o mundo que a gente deseja, né? Carlos, é um super prazer estar aqui com você. Antes da gente terminar esse programa, a gente só vai fazer aqui uma coisa pública aqui, que você falou umas frases super legais que a Aninha vai botar no nosso site até, né? Uau. Toda empresa tem que contratar, senão tá perdendo tempo. Já pega o direito autoral logo dele aí, ó, porque é isso que a gente precisa realmente. A gente está super... Não é à toa que a gente, em tão pouco tempo, ficou tanta sincronia aqui de ações e pensamento. É um prazer ter aqui você como esse amigo recente, como esse profissional que está fazendo a diferença e como representando essa empresa aí que também está inspirando tantas outras, tá? Super prazer. Quer deixar a tua mensagem final aqui? Alguma palavra final? O que você quer, antes de acabar, falar para nós? Sérgio, obrigado pelo convite, por estar com vocês aqui. Já sou um fã de carteirinha aí da Labora, desse projeto que vocês têm construído em várias mãos, né? E é um projeto que provavelmente, eu não tenho dúvida, está mudando a vida de muitas pessoas. Gente, o recado final que eu quero deixar é: a PepsiCo diariamente busca criar mais sorrisos a cada gole, a cada mordida. Se isso dá match contigo, entre lá no nosso site, verifique o que faça sentido para você. A gente ainda está com os nossos programas de estágio e de trainee, sem limitação de idade, abertos para que vocês possam se inscrever e vir fazer parte do nosso time. Então, acho que é isso. Sejamos felizes, se cuidem nesse momento ainda que é necessário e vamos juntos e juntas. Muito bem, a gente é que agradece e eu convido a todos, antes de terminar, para baterem ali a sineta quem tiver no YouTube para ficar assinante. A Aninha acabou de me avisar aqui que acabamos de bater 1.500 inscritos aí, então super legal, o canal é novo e está crescendo rápido. Eu acho que é um pouco nessa linha que o Carlos falou, assim, tá todo mundo querendo ver essa diversidade acontecer e precisando dessa diversidade acontecer. Então, vamos fazer todo mundo junto ela acontecer. Então, bate aí, assina para receber as notificações, ouve lá no podcast, chama um amigo para a comunidade, chama o executivo para fazer parceria com a gente e abrir postos de trabalho e abrir treinamentos que preparem as pessoas para a nova realidade que a gente precisa. Então, super bem-vindo, Carlos, sempre aqui. Todos que participaram, foi um super prazer e espero vocês aí nas próximas semanas. A gente está aí sempre com um episódio novo e estamos juntos nessa jornada. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.